Pessoal do YouTube, aqui é Álvaro Preto e hoje eu vou estar entrevistando aqui o dono de uma escola de música aqui em Itapevi. Depois ele vai falar algumas coisas aqui sobre o que é, se quiser falar onde é também, tudo bem. Estou aqui com o Reginaldo. O Reginaldo é meu... Você quer pôr a máscara? Você que sabe. Pode pôr aí. Você edita aí se quiser. Nada, o negócio aqui é no pelo. Nós fala no pelo mesmo. Então vamos dar o exemplo, né? Tá todo mundo higienizado aqui, tá? O horário de funcionamento está reduzido, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, Reginaldo, eu estou fazendo aqui alguns vídeos, no caso sozinho, né? No caso, esse é a primeira entrevista. É sobre viver ou trabalhar com música. Às vezes a pessoa não vive de música, mas a música serve como uma renda extra. Então, às vezes o cara tem um trabalho fixo e consegue mais um dinheirinho ali para ajudar na despesa e tal. Certo. Então, o que eu queria perguntar para você? Primeiro, o que te fez começar a querer aprender a tocar? Então, assim, conta um pouquinho do começo. Qual foi a vontade, assim? O que te fez? Foi alguma coisa? Foi alguém tocando para você? O que te fez? Então, eu na minha infância, eu tive três influências. Meu pai que ouvia música sertaneja, aquela de raiz. Meu irmão que gostava muito de Lulu Santos. Uhum. E eu que gostava muito de Michael Jackson. Então, a minha vida era ouvir isso. Michael Jackson muito na área ali da dança, Lulu Santos ali com a guitarra dele, e isso foi uma coisa que me atraiu. Então, um dia eu cheguei, trabalhava, recebi um dinheiro, entrei numa loja para comprar lá na época os discos, né? E aí vi um violão pendurado, falei, caramba, isso aqui é legal. Comprei e aí onde começou tudo. Fui tentar aprender. Por causa dessa influência, Lulu Santos, Michael Jackson, sertanejo Mas e tal. no caso, assim, você não teve nenhuma influência de alguém que tocava? Não. Não era uma coisa assim, tipo, pô, o cara toca aí, que legal, quero tocar. Era mais pelos ídolos mesmo? Não, minha família não tinha ninguém que tinha interesse por isso. Nem amigo, vizinho? Amigo, vizinho, não tinha ninguém. Era eu e eu. Via a televisão lá, vi o Lulu Santos tocando, Michael Jackson, os músicos lá e achava legal. E um dia... Aí você comprou de uma loja o instrumento? Então, entrei numa loja na época disco, para comprar disco, que eu gostava de comprar. Que antigamente as lojas de disco vendiam instrumento, pandeiro, vendia tudo. Exatamente. Aí eu comprei um violão, inclusive achando que eu estava comprando o melhor violão do mundo. E depois de um tempo eu percebi que o meu violão era o mais ruim de todos, mas foi com ele que eu comecei. Ah, mas tendo 6 cordas e afinando tá bom. Bom, beleza. Então chegamos aqui, ó. Em que ponto que você chegou na conclusão que você poderia dar aula? Pode ser gratuita. Assim, primeiro ponto assim, você fala assim, eu acho que eu posso ensinar essa pessoa. Em que ponto assim se vê na sua mente, tipo, eu posso fazer, eu posso tentar ensinar alguma coisa, mesmo que seja um acorde? Então, eu comprei esse violão. E aí eu fui tentar aprender sozinho. Na época a gente comprava as revistas, né? Uhum. E pelas revistas não consegui. E o que eu fui fazer? Era aquelas revistas de método ou era as revistinhas de cifra? cifra. E algumas eu comprava método também, mas tudo grego. Então acabei desistindo e depois de um certo tempo, sei lá, 1 ano, violão encostado, eu já sabia que eu não tinha jeito para aquilo. Deixei de lado. E um dia um professor chegou, bateu lá na escola onde eu estudava e oferecendo o curso. Eu falei, pô, por que não? E aí foi onde que eu comecei a fazer aula. No caso ele foi na escola escola normal mesmo que você escola estudava. normal que eu estudava, exatamente. Aí, vou dar um curso em grupo aqui, precinho camarada e tal. E aí falou, opa, peraí, tô com o violão parado, vou tentar, né? E aí comecei a fazer, comecei a ter um resultado. E em casa tinha uns amigos lá que chegava lá para chamar para jogar um futebol, tudo, e o pessoal começou a ver o violão, ver eu praticando. E aí o pessoal veio pedir dica. Pô, dá uma diquinha, tem uma sonho de aprender isso. E eu sempre meio perfeccionista, falei, cara, eu não sou professor, dica eu não vou dar.
Mas se você quiser fazer a aula direitinho, não sou professor, mas a gente pega ali uma hora, o que eu estiver aprendendo eu passo para você. Então durante aí para praticamente uns 6 meses, uns 8 meses, eu comecei a dar aula assim. Porque eu gostava e achava que aquilo ali era bom para eu poder desenvolver mais ainda aquilo que eu estava aprendendo com o professor. Só no mesmo assunto, quando você dava aula para esses amigos, você tinha uma metodologia? Você lembra mais ou menos como que era? A metodologia era a cópia exata do a que mesma coisa da aula da aula. O que o professor me passou lá, desde o começo, o passo a passo dele, eu seguia. Seguia igual. Então o professor passou uma coordenação, primeira aula é isso. O professor passou uma primeira batida, então é isso. O professor passou uma segunda, passou alguns acordes. Então eu fui copiando lá, em cima disso eu fui... Copia e cola, Ctrl V. Exatamente, Ctrl V o tempo todo. Entendi. E a coisa foi virar profissional depois que, aí já por necessidade mesmo, chegou uma hora que eu já tinha o sábado inteiro lá dando aula. Saía um aluno, entrava outro. Mas eu nem considerava aluno, eu considerava os amigos lá que ia lá fazer a aula direitinho e tal. E depois de Que é essa a próxima pergunta. Quando você começou a precificar a aula profissional, tipo assim, que assim, provavelmente foi enganchando por aí, assim, a primeira aula, o primeiro valorzinho. No tempo que eu fazia aula, eu trabalhava. Então eu pagava as aulas com o dinheirinho lá do meu trabalho. Aí eu fiquei desempregado. Você trabalhava em? Eu trabalhava numa escola, eu trabalhava numa biblioteca, né? E aí então eu acabei ficando desempregado, acabou o seguro-desemprego, acabou tentando arrumar algum emprego na época ali na década de 80, 85 mais ou menos. Não conseguia e eu falei, porra, eu já gosto de ensinar, vou tentar cobrar alguma coisa. E eu lembro que lá na cidade que eu morava, o pessoal já cobrava numa faixa lá de R$50. Então eu falei, bom, como eu não sou um profissional, não tenho essa experiência, eu vou começar a cobrar um valor simbólico aí. Então aqueles alunos que já faziam de graça comigo, eu não cobrei valor nenhum, mas falei, a partir de agora eu vou começar a cobrar, quem puder me dar um valorzinho simbólico. Agora os outros que chegou, aí eu comecei a cobrar. Entendi. Tipo uma metade. Quem já estava manteu, nos próximos mantive, porém, se puder me dar um valorzinho simbólico, é legal. Mas o engraçado é que a maioria sai fora. Começa a cobrar, né? Não queria dar R$1. Começa não a queria cobrar, dar nenhum. É complicado. Aí já começou a primeira dúvida. Caramba, será que o que eu estou fazendo tem preço, né? Porque, caramba, enquanto era de graça, legal. Mas quando tive que... Eu não estava nem pedindo um valor, estava pedindo um valorzinho simbólico, eu não quis pagar. Então eu falei, já comecei... Complicado. Essa parte de cobrar, Então, ainda mais cobrar quem não está sendo cobrado há muito tempo. Então, começa a ser uma coisa tipo Seu Madruga, né? Então se eu já tinha ali um sábado inteiro cheio de aluno, que eu dava aula sempre na minha folga de trabalho, ficou 2 ou 3 lá, que até deu um valorzinho simbólico. E aí já começou a primeira dúvida de, caramba, viver disso aqui, o pessoal não está afim de dar nenhuma ajudinha de custo, né? Aí quebra as pernas. Bom, a primeira dúvida já foi essa. Qual que foi o seu pensamento no precificar? Porque assim, tem o mercado, então o mercado é X, digamos assim, na cidade onde a gente mora, o valor base é X. Então vamos estipular aqui que é claro que na época era outro valor, outro salário, outro dinheiro, nem era o real ainda, né? Sim, não, acho que nem era. Então era outro dinheiro, outra coisa. Então assim, vamos imaginar que a base era 200, vamos colocar assim, R$200. É a base tipo da escola mais cara, ou uma base no meio do caminho. Como que você chegou a precificar? Não precisa falar em dinheiro, mas tipo assim, Entendi. Tem um teto e você pensou numa porcentagem, o que eu tenho, como que você chegou no preço? Porque tem um pensamento, né? Vou cobrar quanto? Mas eu vou cobrar tanto, mas eu não tenho isso. Como que você chegou no preço? Então, o primeiro valor eu cobrei exatamente a metade do valor de mercado. Eu fui numa escola próxima lá de casa, no centro ali de Jandira, no centrinho da cidade, e fiquei sabendo que o valor era X. Eu falei, bom, então eu vou cobrar metade. Então, e eu achei, mesmo a metade, um valor super bacana, porque
eu já conseguiria, se eu conseguisse levantar um número mínimo de alunos, eu já ia trabalhar bem menos do que eu indo para São Paulo, levando marmita, pegando ônibus cheio, tudo mais. Então, mas eu tinha uma tarefa bem difícil, que era levantar pelo menos 10 alunos Para para chegar pelo menos na meta, na X, meta né? da minha meta, cobrando metade. Eu fui mudar de valor, aumentar valor, a partir de cada ano que passava, que eu via o resultado do meu trabalho, via que o aluno gostava, via que o aluno, assim, no primeiro mês de aula já desenvolvia. Então, eu fui começar a pensar no valor na hora que eu vi que aquele meu trabalho estava sendo um trabalho útil. Ou seja, o aluno ele vinha e depois de um certo tempo ele já estava desenvolvendo, já estava tocando a sua primeira música, tirando seus primeiros solos. Então, quando eu senti que falava, não, peraí, isso agora tem um valor, então é onde que eu comecei a buscar o valor de mercado. Mas isso também não foi assim, da noite para o dia. Foi período de pelo menos alguns anos para falar, bom, agora eu tô... Quantos anos mais ou menos você deu aula assim, tipo, Ah, sozinho? Vamos pensar assim. Pelo menos... É o ponto onde a gente está ainda. Uhum. Eu trabalhei sozinho, na minha casa, pelo menos uns 5 anos, e nesses valores assim, bem... Porque como era um bairro pequeno... como era um bairro pequeno, eu falava, meu, não tem como competir com a escola que tinha, então tem que ter Você um pagava preço aluguel bacana. não, né? Não pagava aluguel, Então, ainda solteiro, tudo, então isso me ajudava também a ter um preço mais acessível. Mas aí, conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que o meu trabalho tinha um valor, e na medida que eu fui conseguindo também melhorar, dando uma apostila, impressões, um instrumento melhor, uma sala legal para o aluno poder fazer, com menos barulho. As primeiras aulas que eu dei, antes da escolinha que eu montei na frente de casa, era dentro da minha casa, no meu quarto, com tudo improvisado. Então, tudo totalmente improvisado. Então, conforme eu fui conseguindo ao longo de alguns anos, você vai evoluindo, o preço vai e aí, de acordo, né? a partir de um certo momento, eu comecei a aumentar a mensalidade uma vez por ano para chegar num preço de mercado. Mas até hoje uma coisa que eu procuro fazer, faço questão assim de trabalhar sempre com o melhor preço da região, né? Nem sempre a gente consegue acompanhar, mas o melhor preço da região comparado à escola, né? Tem que tentar acompanhar. Exatamente. E sempre melhorando, porque não adianta você só pensar em aumentar se você não oferece se eu vou aumentar, eu tenho que oferecer alguma coisa a mais, um cafezinho a mais para o aluno. Então, ó. Bateria. Voltamos, tem que vender curso, né? Tem que vender, o negócio aqui é vida real, então... É isso aí. Bora lá. Então a gente estava aqui, você estava falando... Eu vou precificar, né? O ponto de precificar, você falou que tinha comprado metade, ia subindo aos comecei poucos cobrando e foi metade. melhorando as coisas. Isso, fui ficando mais profissional da área, e todo ano chegou um ponto lá que eu falei, bom, agora eu preciso começar a aumentar, e aí todo ano eu aumentava um pouquinho para ir chegar lá no valor de mercado mesmo. Que mesmo assim, você aumentando, os outros aumentam também, você ainda mantém uma parcela parecida, né? Exatamente. Bom, em que momento você falou assim, vou abrir uma escola de música? Porque até então você tinha uma escolinha, mas era assim, era uma coisinha pequena na sua casa. Né? Você dava aula de... Eu dava aula na minha casa, aí na frente da minha casa tinha um salão da gente lá. Então eu montei esse salão. Que era o sacolão depois. Isso, virou um sacolão, um hortifruti, né? E então, quando eu montei aí, eu já montei com a história de montar uma escolinha mesmo. Né? E nessa própria escola, eu tinha um aluno que o pai dele acabou virando meu amigo, e um dia ele ficou me chamando para montar uma sociedade, né, para promoções de eventos. E vira e mexe ele vinha e falava, e aí, vamos montar aquela sociedade? Essas promoções de eventos era... Não faço a menor ideia, porque depois da terceira vez que ele me perguntou, e aí, vamos montar aquela sociedade? Eu falei para ele, ó, não manjo nada de promoções de eventos, não sei nem o que faz isso, entendeu? Mas aí eu dei uma contraproposta, falei, ó, tô namorando uma casa,
para montar uma escola mais no centro da cidade. Aí se você quiser ouvir a ideia, aí a gente pode estudar. Então através disso ele falou, não, beleza, vamos lá agora. Aí a gente foi lá, olhou a casa, mostrei para ele o que eu pensava. E a partir dali a gente montou uma sociedade e começou. Entendi. Né? No E caso é essa casa aqui? Não, é Era uma outra casa. outro endereço, né? É. E ele depois de uns 3 meses desanimou e falou, ó, a gente já tinha até comprado alguns equipamentos, uma bateria, móveis de escritórios. E aí ele acabou desistindo, a gente fez um acordo e aí a partir daí eu segui sozinho. Entendi. Beleza. Mas ainda sempre trabalhando sozinho, né? Era uma escola, mas ainda... Era uma escola, mas trabalhando sozinho. Eu bati escanteio e ela cabecear. No começo, assim, você começou a escola, teve a sociedade, acabou a sociedade, continuou sozinho, né? Perrengue, consegue, não consegue, sobe, desce. Qual chegou o momento que você contratava no começo professores? Qual que era o requisito assim que você contratava? Assim, pro começo. Então, durante um bom tempo eu não tinha nem condições de contratar, porque os alunos que tinha era para eu poder me manter. Certo. Então, o que era possível, eu mesmo atendia, me aprimorava ali nos instrumentos que fosse possível para eu atender e dar um bom atendimento. Mas chegou uma hora que começou a apertar um pouquinho, porque aí eu estava dando aula, eu tinha que parar para dar uma informação, e então eu tinha que fazer às vezes de recepcionista. E então isso começou a apertar e a partir daí eu falei, pô, preciso de arrumar gente para me ajudar. E aí foi onde que eu peguei a Soraya, né? Que veio e começou a me ajudar nessa parte de recepção mesmo, de dar uma informação, não sei o que, para eu poder ficar mais tranquilo ali no atendimento. Mas mesmo assim a coisa ainda melhorou um pouquinho, apertou, e aí é onde que eu comecei a sentir a necessidade de ter uma ajuda na parte musical mesmo. E aí tentei contratar alguns professores, mas não deu certo. Mas o porquê que não dava certo? Esse é o ponto que eu... Não dava certo porque, assim, primeira coisa, eu não tinha um número alto de alunos que pudesse chegar no final do mês o professor ter um salário bacana para segurar o cara na escola. Então eu passava lá 1, 2, 3 alunos pro professor de teclado atender. E aí naquele via que no final do mês ele pegou lá 50% de 3 alunos, na primeira proposta de trabalho que ele tinha para outro ramo, ele largava eu na mão. Então a primeira coisa que já não deu certo foi isso. É ter um dinheiro para chegar e falar, ó, vou bancar você para você trabalhar aqui comigo, manter um plantão. Então eu precisava ter um número bom de aluno para conseguir manter um funcionário, manter um professor de teclado. E também tinha outras coisas também, porque a escola ela já estava dentro de uma metodologia. Os alunos já estavam acostumados com o meu jeito, com a minha metodologia. Então quando eu colocava um outro professor que vinha e atendia do jeito dele, isso também não dava certo, dava uns conflitos, porque o aluno olhava assim e falava, não entendia nada. Aquele lá me ensinava isso, esse aqui já abandonou, já vem me ensinando isso. Então a partir daí também eu já vi que não dava certo. E aí é onde que eu fui arrumar um jeito de ter uma ajuda na parte musical, era pegar alunos que já estavam mais avançados, que gostavam da escola, que gostavam da metodologia. Alunos seus, né? Alunos aqui da escola mesmo. E que também eu já conhecia, já vi que era um cara que gostava, que tinha uma responsabilidade com as aulas. E ele pegava e vinha. Aí eu comecei a oferecer para esses professores justamente isso. Para esses alunos, justamente isso. Falei, meu, você não quer me ajudar aqui como assistente, porque está meio apertado, tal horário. Então eles vinham, aí eu conseguia manter, eles ficavam super felizes, que eles falavam, caramba, meu professor está me dando uma volta de ensinar. Então no começo foi quase que uma troca mesmo. Eles vinham para aprender mais, para me ajudar nas aulas, eu compensação também dava uma grana para eles. E aí foi uma troca. Era uma espécie de, como que é que o pessoal chama? De... Estágio. Estágio. Exatamente. Um esquema de estágio. Exatamente. Né?
E a coisa Não é 100% aula, mas é aquela coisa, bora começar ali. Então, eu ficava sempre como professor e eles ficavam como os meus assistentes. Então, entendi. na hora que estava meio corrida, ele entrava lá na sala e ajudava lá o aluno a treinar alguma coisa. Eles não faziam a parte de professor. Só que a coisa deu tão certo que depois de uns 3 ou 4 meses, de tanto eles repetir aquele procedimento com todos os alunos, quando eu entrava lá, ele já estava explicando, já estava dando aula, já estava... Então dando prosseguimento certinho, do jeito que eu sempre fazia. E a partir daí eu comecei a inverter. Em vez de eu ser o professor, eu comecei a me ausentar um pouco das aulas. Eu ficava mais na parte de supervisão, mais de apoio ali. Mas eles já começaram em pouco tempo, já sair de assistente para professores. E eu percebi que depois de um tempo, por eu ser o dono da escola, os alunos ficavam mais confortáveis com ele na sala do que comigo. Quando eu entrava lá, o pessoal ficava mais nervoso. Porque uma faixa etária mais parecida, Exatamente, né? Também tem isso, né? E mesmo que era da mesma faixa etária, entra o dono da escola, nossa, o dono da escola, não sei o quê. E aí entra lá o professor, que já ficava muito mais tempo nas salas com eles e já ficava mais à vontade, né? Entendi. Então a partir daí foi onde que esses assistentes foram virando professores e alguns deles estão até hoje comigo aí. Tem casos aqui que está comigo, sei lá, 12 anos, o outro está 8 anos. Entrou praticamente tudo como assistente. Que vou falar com eles também. Então, ó, cena dos próximos capítulos. Pra falar a verdade, esse aqui está sendo gravado primeiro, mas provavelmente os outros vão sair primeiro. Aí, ó. Eu creio que os outros vão falar menos porque eles são menos introvertidos. Então aqui, ó. Pausinha. Então, referente à contratação. Hoje, pensando hoje na escola, assim, quais os requisitos fundamentais? Aquelas coisas assim que não pode deixar passar, que o professor tem que ter. É o mínimo que ele tem que ter. Entendeu? Quais você acha assim que é mais importante hoje, assim? Então eu tenho algumas coisas na mente assim para fazer uma contratação. Obviamente que não preciso falar que tem que ter um conhecimento musical bacana, isso precisa ter. Mas eu uso muito aqui com os meninos que trabalham comigo uma coisa. Trabalhar por dinheiro eu não aceito. Trabalhar também por dinheiro, isso sim. Então, requisito básico, depois do conhecimento, é gostar de trabalhar com isso. É sentir prazer em ver que o aluno está evoluindo, é ter paciência, enfim, é gostar do que está fazendo. Porque eu tenho para mim que se a pessoa não gosta e ela vem trabalhar aqui só pelo dinheiro, ela vai ter carreira curta nisso. Porque é um curso que você tem que ter muito passo a passo, tem que ter uma metodologia. Se o cara não gosta, ele vai trabalhar uma semana bem, na segunda ele já não tem prazer naquilo. É diferente de você trabalhar quebrando parede. Você precisa estar com raiva, você trabalha com raiva, você trabalha triste, você precisa ter força no braço. Aqui não, aqui você precisa estar no clima de trabalhar com isso. Então, requisito básico assim para mim, que eu não abro mão, é gostar de trabalhar com isso. Trabalhar pelo dinheiro, bacana, mas só pelo dinheiro, para mim não... Se eu percebo não sustenta, isso... Né? Não, eu trabalhar só pelo dinheiro, para mim não... Vai chegar uma hora que é carreira curta. Então, só dinheiro não rola. Tem que trabalhar pelo dinheiro, que também nesse ramo é muito difícil a gente falar, eu vou ganhar dinheiro com isso. Dá para você arrumar um jeitinho de ganhar, se manter bem, mas só por dinheiro ele vai se decepcionar. Então, ele gostando, então ele vai insistir, ele vai querer melhorar, ele vai querer, sabe, expandir, tocar melhor, ensinar melhor. Se é só por dinheiro, ele já desanima na primeira semana. Entendi. Fora isso, o que você acha mais assim? Então, o primeiro ponto tem que gostar. Sim. Fora saber tocar, às vezes a pessoa não precisa saber tocar extremamente bem, mas se ela consegue pegar a didática e consegue dar um procedimento, às vezes ela não vai dar aula para uma pessoa avançada, mas os alunos mais iniciantes, ela consegue trabalhar, ainda mais que ninguém começa incrível, né? Que ninguém começa o melhor do mundo. Então, todo mundo tem que ter um começo. Né? Então, o primeiro ponto é gostar. Segundo ponto, vamos pensar em top 3 assim. Então, o primeiro ponto, a pessoa tem que gostar. Né? Diferente do conhecimento. Qual que é o segundo tópico para você? Segundo tópico. Além dessa questão aí do gostar
e o também por dinheiro, eu acho que eu já tive até um caso aqui semelhante de um professor que ele chegou aqui e o cara tinha faculdade, tinha orquestra, tinha um monte de coisa que você fala, caramba, esse cara tem um currículo assim. Só que o sistema que ele queria trabalhar, ele queria carta branca para fazer do jeito dele. E aqui na escola a gente já tem toda uma metodologia que ele teria que se enquadrar no nosso sistema. Então, uma outra coisa que precisa é o cara ter todo esse conhecimento, mas ele também chega a falar, peraí, lá eles têm uma metodologia, eles já estão trabalhando há sei lá quantos anos, então é eu me enquadrar no sistema dele e não a escola, né? Então isso é uma coisa muito importante aqui, a pessoa que vem trabalhar aqui, às vezes eu prefiro mais um professor que está começando ali a carreira dele, a vida profissional dele, simplesinho, com pouco conhecimento, mas já com uma bagaginha bacana, do que ele chegar aqui mestrão e a gente não ter diálogo, não ter. Então eu prefiro às vezes um cara que está começando, mas é um cara aberto a trabalhar e propor melhorias, mas dentro do que já está, né? Até porque é um trabalho, né? Então, exatamente. Tipo, você não escolhe o que você vai fazer. Você vai trabalhar e a pessoa vai falar, ó, preciso de uma vaga para fazer isso aqui. Você aceita? Mas já tive sim. Não, então tem que ser negociável. Eu prefiro, na verdade, pegar professores que já estão estudando aqui na escola já há um bom tempo, que aprendeu aqui, porque ele, além de tudo, ele acaba sendo uma propaganda para mim. O aluno chega e fala, caramba, você começou aqui, pô, você está tocando tudo isso, então, peraí, então a escola funciona. Os alunos, você pensa também como um modo de carreira, né? Exatamente. O próprio aluno, aquele que se destaca muito, ele já pode, com certeza, no futuro, ser um professor, pelo menos começar a iniciar como professor na escola, né? Como que eu vou mostrar para o aluno que a escola é boa? Mostrando os alunos. Mas se eu já tenho um professor que começou aqui do zero, ele vai olhar e falar, caramba, porque não é uma coisa visual, não é como, sei lá, comprar um carro. Você compra um carro, você olha o carro, pô, bonito, e o conhecimento, como que você olha isso? Então, a partir do momento que ele vem e faz uma aula com um professor que foi aluno, ele fala, caramba, é isso aí que eu quero. Isso aqui é que eu estou querendo. Tocar o violão desse jeito, tocar um teclado desse jeito. E o cara começou do zero, então se ele está fazendo isso, porque aqui ofereceu isso, né? Então, show. Muito bom. E o top 3. Top 3. Então, primeiro você falou que é aquela coisa que tem que gostar muito. Né? Outra coisa é a pessoa entender a metodologia. Tanto que, assim, eu acho que dos primeiros vídeos, sei lá, o 5º vídeo, eu estava falando sobre a aula de ser professor de música, e um dos pontos é ter uma metodologia. Então, você não precisa ter a melhor, nem a pior, mas você tem que ter uma metodologia que você já testou em alguém, ela vai funcionar e você consegue trabalhar. Porque não adianta nada você pegar coisa dos outros assim e ir jogando, que nem. Provavelmente sua metodologia hoje não era a que você aprendeu com seu professor. Já acrescentei várias coisinhas dentro. Então, mas não é mais aquela. Não é. Então, assim, você tem que ter a sua metodologia. Dentro né? da metodologia que eu aprendi, eu aprimorei de acordo com as minhas necessidades. Exatamente. E de aluno para aluno. Então. E que passei para minha escola, para o pessoal que vai Então, atender. o primeiro ponto a gente tem que gostar muito. Diga, moça. Isabela Rodrigues aula online. De canto. Mandou aí? Mandei. Ah, tá. Já tá pronto? Então daqui 5 minutinhos já chama. Já chama, já. Tá bom. Então, top 3. Eu acredito que quem vai trabalhar com ensino tem que ter essas coisas que eu falei para você. E não sei se já está subentendido, mas acho de fundamental importância que a pessoa seja paciente, que tenha boa vontade. O aluno não conseguiu fazer a lição na primeira, não tem problema, vamos fazer a segunda. Não conseguiu na segunda, vamos tentar de novo. E o aluno também se sentir confortável de falar, cara, esse professor ele repete meia hora se precisar e feliz então, da vida. Uma paciência muito... E feliz, entendeu? Entendi. A boa vontade para quem trabalha com ensino em geral, e eu posso falar na área de música,
Então você pode dizer assim, uma certa forma, a educação do professor, né? O jeito Com certeza. que ele trata o aluno. Porque, ainda mais hoje, na geração que a gente tem, hoje, antigamente, eu imagino que antigamente as pessoas eram mais turrona e aguentava ser tratado mais mais no bronco ali. Hoje, quando você fala para então, vamos lá, desse jeito não dá, tá muito devagar. Isso já vira um mimimi e muitos alunos eles não têm estrutura para receber isso. E tem que se adaptar, porque senão não trabalha, né? Exatamente. Então esse profissional ele tem que falar, não tem problema não. Vamos lá que a gente consegue. Porque se ele entrar, e tem que ser na boa vontade. O cara tem que ter boa vontade de repetir quantas vezes precisar, explicar quantas vezes precisar explicar, ter a boa vontade. Né? E eu acho que em toda a área de ensino o cara vai ter que ter essa boa vontade de querer fazer o seu melhor. E aí entra a questão lá, não só por dinheiro, mas porque ele gosta do trabalho, porque ele quer ver o aluno tocar bem, porque isso para ele também é um pagamento, ver o aluno desenvolver. Então eu acho que a boa vontade talvez está dentro de um pacote aí, mas a boa vontade eu acho que seria um terceiro item assim, muito importante para a pessoa trabalhar com isso. Entendi. Se a pessoa não tem boa vontade de explicar, de ensinar, de repetir, opa, não tem problema, vamos fazer mais uma vez, e quantas vezes precisar, esse também vai ter vida curta, porque é uma coisa que a gente repete todos os dias para o aluno, aquela mesma lição, aquele mesmo acorde. Então chega uma hora que se ele não tem essa boa vontade, não tem esse prazer quando o aluno conquista aquela pequena vitória, aí já era. Entendi. Só para encerrar aqui, uma dica para quem tá começando, sabe? Que nem você lá com o violãozinho, eita, cobro ou não cobro? Uma dica assim para uma pessoa que tá começando agora. É começar de pouco mesmo. Começar não adianta querer começar. Aí vai das Que nem já tá com aí muito tempo, né? Aí já vai das condições de investimento da pessoa. Por exemplo, eu que comecei lá dando aula no meu quarto, para depois num salãozinho. Eu comecei com uma poltrona e um violão. Então eu comecei do zero mesmo. Vai ter muita gente hoje que de repente já tem uma condição de montar lá um estúdio, uma gravação, sem gravação. Só que o problema de fazer isso é que você tem um gasto e o que você recebe não é suficiente então, para aquele tudo vai gasto. depender. Então a pessoa vai achar que não dá certo também. Exatamente, mas tudo vai depender. Vai ser uma coisa que ele gosta e ele acredita. Então você acha que o principal vai aos poucos. Ver se vai dando certo, o negócio tá engrenando, dá mais um passo, coloca mais alguma coisa. Eu acho que é por aí. Eu acho que a primeira coisa é assim, você tem que pensar bem, planejar bem direitinho, mas uma vez começando, é começar devagar. Agora, como eu falei, tudo vai depender de cada um. Tem gente que consegue investir logo de cara 20, 30 mil e já começar bem, com boa divulgação de internet, com bom espaço, com bons instrumentos, já vai para o arrebento, já começa bem. E tem casos de aluno, de professores e... Tá na entrevistinha? Desculpa atrapalhar. Sim. Ô, vou dar um pulo ali em casa rapidão? Vai. E tem uns que às vezes o cara não tem nenhum violão direito para dar aula. Então esse vai ter que ser muito... E tem aquele ponto também, né? Só pra gente encerrar aqui, o cara investe 30 mil e ele quer cobrar o preço carambada no lugar errado. Exatamente. Então vamos supor, o cara investiu 30 mil aqui na nossa cidade, aí ele vai querer empurrar uns 500 conto na mensalidade e aqui, pelo menos onde a gente trabalha aqui, ninguém paga, não dá, entendeu? Não, o pessoal aqui não tem esse custo. Então assim, não vai valer. Então é interessante mesmo é isso. E para aos esse poucos, que né? vai começar já lá na frente, queimando várias etapas, ele vai ter que pesquisar melhor o mercado para ele saber se o que ele está investindo, abrir no lugar certo, se tem estacionamento, se não tem a sala, quantos professores, recepcionista. Esse que vai dar um pulo lá, ele vai ter que pesquisar. A chance de dar uma ruim também é grande. Ele vai ter que planejar muito melhor, porque na hora que ele pôr o produto lá e falar que o valor é X, ele já está calculando para receber em cima daquilo. Então, esse vai ter que pensar duas vezes, assim, quando vai queimar etapas. O máximo que acontecia, quando eu comecei, o máximo que podia acontecer é eu ficar com o meu violão e com a minha poltrona. Eu não investi nada, eu fui investir na medida que algum aluno vinha, pagava a mensalidade, eu falava, opa, vou comprar meu violão, vou trocar a corda, vou colocar uma estantinha. Eu não tinha nem estantinha de partitura, nada, hoje a gente já tem. Eu não tinha nem
o suporte para pendurar o violão na parede, tinha que fazer sempre coisas de adaptação. Quer dizer, então eu fui, na medida que a coisa foi dando um dinheirinho, que foi melhorando aqui, aprimorando ali e tentando deixar de improvisar. Bom, deu hora da minha aula, vou dar uma aula agora, né? Então aí se inscreve, compartilha, comenta, faz o que vocês quiserem aí, beleza? Vai ter mais vídeos aí, no caso esse é o 27, tá? Eu tô gravando praticamente 17 dias antes do que vai sair. E é isso aí, meus queridos, bola pra frente. Falou! Boa sorte a todos aí.